Quase sempre nós gostamos muito de ouvir a palavra de Deus e gostamos também de que essas palavras se tornem para nós assim um exemplo, um modelo de vida. Mas também é muito difícil de andarmos segundo ela. Não difícil porque seja pesada demais, mas porque às vezes a gente fica apenas nas palavras e não pratica essas palavras. E a mensagem de hoje é sobre isso. Praticando a palavra. Você tem um minuto para Deus? Na carta do apóstolo Tiago, a partir do 1º capítulo está escrito: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Nesse texto, o apóstolo Tiago nos ensina que nós devemos ouvir a palavra e que essa palavra possa produzir dentro de nós um resultado. Quando ele diz que ela deve ser implantada dentro de nós, é como uma semente que se planta e ela vai germinar a ponto de crescer e depois produzir os seus frutos. Basicamente é a mesma intenção, o mesmo propósito que ele está falando aqui nesse texto. Que esta palavra possa produzir em nós algo de bom. Ela deve frutificar. Porque a maior parte de nós vai ouvir a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, e às vezes nós gostamos. É difícil encontrar pessoas que não gostem de ouvir a palavra de Deus, assim como também às vezes é mais fácil, porque as palavras são palavras de conforto, palavras de exortação, mas palavras também de edificação. Mas o grande significado dela também é que ela possa realmente produzir em nós um resultado benéfico para a nossa vida. Mas isso só vai acontecer se nós deixarmos que essa palavra seja realmente crescendo dentro de nós. Que ela possa eventualmente fazer com que os frutos da nossa vida possam ser resultados para aquilo que a gente possa fazer uns com os outros e com Deus, um relacionamento. Porque toda a palavra de Deus ela está vinculada ao relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Por isso que quando Jesus diz que a lei se resume em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, porque está relacionada com essa ligação entre Deus e ao próximo. E muito mais ainda, quando nós estamos falando que a palavra de Deus ela é finalmente naquele relacionamento com nossos irmãos. Porque quando chega um momento que se nós não praticarmos um bom relacionamento, uma boa atitude para com os nossos irmãos, e ainda que a gente possa dizer que ame a Deus, mas isso não vai funcionar. Então, nós temos que entender que a prática da palavra, ela tem que ser algo vinda de dentro para fora, para nós. Quando nós falamos que devemos praticar a palavra, significa que as nossas atitudes devem ser atitudes de bem, atitudes que são fruto do Espírito Santo, que são bondade, que são mansidão, paz, amor, alegria, longanimidade, domínio próprio. Todas essas coisas que é o fruto do Espírito deve ser a prática da nossa vida, como realmente a palavra implantada em nós vai produzir, se é que nós deixamos a palavra de Deus penetrar no nosso coração. Produzir aquilo que a palavra de Deus faz em nós é exatamente andar de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou e que os apóstolos também nos ensinaram e que nesse texto a gente observa também, que é praticando a palavra no sentido de fazer o bem aos nossos irmãos, no sentido de que a gente possa não somente ficar
numa vida de rituais religiosos, mas praticando aquilo que a palavra está dentro de nós sendo produzida, o amor, a graça, a paz e a alegria. Isso deve ser fruto que possa transbordar da nossa vida a ponto de atingir aqueles que nos rodeiam. Quando nós agimos assim, então nós estamos praticando a palavra de Deus. Quando nós estamos deixando fluir essa graça de Deus na nossa vida, então estamos vivendo a palavra de Deus e não somos apenas ouvintes. Então essa é a mensagem do Senhor para nós nesse dia de hoje, que nós possamos não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticá-la, porque amar ao próximo é uma honra para nós, não é nada pesado. Então que o Senhor possa fazer isso na minha e na sua vida. Essa é a nossa oração de hoje, é o nosso clamor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.